E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, vamos falar de farmacologia, tá? E o tema da sala de estudo é antihipertensivos, tá bom? Então eu vou fazer um resumo dos slides de antihipertensivos, tá? Já tô deixando também preparado o de diurético, tá? E é um resumo mesmo, tá bom? Então eu vou dar só alguns exemplos dos medicamentos das categorias que eu vou falar do mecanismo de ação, beleza? Então, mas antes, um recado aqui, pedir desculpas, na verdade, pela demora de postar os vídeos, por conta que a faculdade atropelou um pouco, ficou meio corrido, tá bom? E aí eu tive que estudar pra caramba, eu tive bastante prova essas semanas que passou, então eu não consegui gravar, tá? Mas agora deu uma folgadinha, então vou fazer o vídeo sobre o antihipertensivo, também, igual eu falei, sobre os diuréticos e depois, se der ainda antes da prova, tá? Porque tá chegando, os cardiotônicos e antiarrítmicos, tá bom? Então, já sabe, né? Então, recado dado, sem enrolar, separa o material, se ajeita na cadeira, faz aquele lanchinho saudável e vem comigo! A nossa telinha de apresentação, então vamos lá que tem bastante coisa para a gente falar, tá? Então é esse aqui, ó. O slide está aqui, separei os receptores, tá? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Separei aqui, ó, os principais cuidados. Por quê? Porque a gente está falando de antihipertensivo. Então, o principal cuidado aqui, ó, é verificar a pressão arterial. Por quê? Porque se eu tiver com a pressão arterial menor, ó, isso aqui é importante, tá, gente? Menor do que 90/60, tá bom? Eu não vou administrar. Eu não vou administrar se a minha pressão arterial, quando ela for mensurada, estiver menor do que 90/60. Beleza? Então, principal cuidado é esse aqui. Tem outros? Claro que tem. Principalmente aqui em relação ao propanolol, tem outro cuidado aqui, tá? Mas, então é o seguinte, ó, os antihipertensivos, eles vão agir principalmente nos vasos, tá? Então, essa hipertensão ou essa pressão arterial é justamente o vaso sanguíneo, tá? Sendo pressionado pelo volume que tem dentro dele, tá bom? Então, ó, você tem um vaso sanguíneo aqui, tá? E você tem uma pressão sendo exercida nas paredes desse vaso, tá? Então, isso é a pressão arterial. Então, quanto mais constringido, né? Então, quanto mais fechado estiver esse vaso, maior vai ser a minha pressão arterial. E, por outro lado, quanto mais volume eu tiver aqui dentro, também vai ser maior a minha pressão arterial, tá bom? Então, resumidamente, como eu controlo ou como eu reduzo a minha pressão arterial é ou diminuindo o volume ou fazendo uma vasodilatação, ou seja, aumentando o calibre desses vasos para que a pressão seja menor. Então, a sua pressão arterial nada mais é do que essa força que o líquido que está aqui dentro faz contra a parede do vaso arterial. Tudo bem? Então, pressão arterial é isso aqui, tá? E aí é o seguinte, ó, a gente vai ter medicamentos que vão atuar nesses receptores aqui. Só tem esses, tá? Alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2, tá? A gente tem mais essa categoria e essa outra aqui, mas eles vão atuar justamente aqui, ó, no canal de cálcio e no canal de potássio, e aqui em relação à ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, tá bom? Então, não é mais receptores, é aqui, tá bom? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui também um exemplo, tá? Um exemplo de cada. Tem outros exemplos? Tem outros exemplos. Mas isso aqui é o resumo. E se você souber que este medicamento aqui, doxazocin, se você souber qual é a ação dele, todos os outros que forem atuarem, na verdade, né,
No alfa-1 adrenérgico, assim como ele, todos vão fazer o mesmo efeito, porque estão sendo ligados aos seus receptores alfa-1 adrenérgico. Tá? Eu só coloquei um exemplo, tá? O que foi mais falado em sala de aula, mas todos os outros dessa categoria, qual é essa categoria aqui? A categoria dos medicamentos que atuam no alfa-1 adrenérgico. Tudo bem, então, vamos lá, ó. Esses receptores aqui, alfa-1 adrenérgico, eles vão promover o quê? Eles vão promover uma vasoconstrição, tá bom? E, consequentemente, o aumento da pressão arterial. Então, se eu sei que o receptor alfa-1, ele promove vasoconstrição, o que esse medicamento tem que ser? Ele tem que ser um antagonista deste receptor, tá bom? Ou, da mesma forma, ele pode ser um bloqueador deste receptor, ok? Então, essa é o ponto chave aqui, o ponto principal de você entender os antihipertensivos. Eu tenho a ação de um receptor que está na minha musculatura lisa, ou seja, o meu vaso, tá? Os meus capilares, os meus vasos arteriais, eles são de musculatura lisa, tá? Então, se eu tenho que o receptor alfa-1, ele vai sob a ação dos adrenérgicos, que são as catecolaminas, né? Noradrenalina, adrenalina, dopamina, tá? Então, sob a ação de neurotransmissores, ele vai fazer a constrição deste vaso. Então, eu tenho um medicamento que vai atuar ao contrário, certo? Então, eu vou promover ou o bloqueio dessa ação, ou eu vou ser antagonista a ele. Eu vou me ligar a esse receptor para que ele não faça essa ação, tá? Então, os medicamentos que são de tipo alfa-1 adrenérgico, eles vão causar o efeito contrário disso aqui, tá bom? Então, esse medicamento aqui, esse aqui, ó, assim como os outros da categoria, assim que eles forem administrados, certo? Eles vão causar o quê? Um bloqueio disso, ó, um bloqueio da vasoconstrição, fazendo com que eu tenha, talvez, ou uma vasodilatação, ou simplesmente eu não vou realizar a vasoconstrição, tá bom? Isso é diferente. Por exemplo, se eu tenho uma pressão arterial nesse valor aqui, ó, de 90 por 60, e eu bloquear a vasoconstrição, a minha pressão ela não vai abaixar, ela vai simplesmente se manter, tá? Agora, se eu fizer o efeito de vasodilatação, aí sim a minha pressão arterial vai descer, tá bom? Então, eu tenho dois mecanismos para controlar a minha pressão arterial. Eu tenho um mecanismo que evita com que ela suba e eu tenho um mecanismo que faz com que ela desça, tá? É diferente. Então, este receptor aqui promove vasoconstrição. Se eu bloquear este efeito, eu não vou abaixar a minha pressão arterial, mas eu vou fazer o quê? Eu vou controlar ela, tá bom? Fazendo com que a minha musculatura lisa não contraia, tá? Então, a medicação que tem como alvo os receptores alfa-1, eles vão ter essa função. Pode ser, né? Ou o controle da pressão arterial, ou a vasodilatação, fazendo com que a minha pressão arterial se mantenha ou abaixe, tá bom? O que isso vai interferir? A dosagem. Se eu tiver uma dosagem mais baixa, eu vou manter essa pressão arterial. Se eu tiver uma dosagem mais alta, aí eu vou causar uma vasodilatação, assim reduzindo a minha pressão arterial, certo? Então, eu tenho, por exemplo, aqui nos meus cuidados de enfermagem, tá? Os meus principais cuidados em relação a esses receptores aqui. Então, eu tenho que essa classe de medicamento pode fazer essas duas coisas, ou controlar minha pressão, ou
a baixar realmente a minha pressão. Porém, este receptor aqui, em específico, tá bom? Essa medicação aqui, ela é pouco utilizada para hipertensão. Ela é muito mais utilizada para quando você tem uma hiperplasia prostática benigna. Tá bom? Ou seja, o que é isso? Você tem um aumento do tecido, tá? Na próstata, só que ela é benigna, não é um câncer, tá bom? Mas você tem um aumento do tecido, certo? Por quê? Porque aqui, ó, tá falando que ela atua na musculatura lisa, esses receptores aqui. E eu tenho também, no meu trato gênito-urinário, eu tenho musculatura lisa lá também. Tá? Então, aonde eu tiver musculatura lisa, eu vou ter esses receptores alfa. E se eu utilizar um medicamento que atua lá, ele não vai escolher qual local, ele vai atuar em todos os locais que tenham esse receptor. Tá? Então, neste caso aqui, por ele ter um efeito de evitar a vasoconstrição, ele também é muito utilizado para esse tipo de patologia que eu falei, a hiperplasia prostática, tá? E ele é pouco utilizado em relação à hipertensão, porque ele não vai realmente baixar a pressão arterial, ele vai controlar e ele vai ter um efeito muito maior em relação a essa outra patologia, tá bom? Então, quais seriam os cuidados em relação a este medicamento aqui e outros também, por exemplo, o prazosina também, tá? Que são ligantes deste receptor aqui, do alfa-1 adrenérgico. Além, claro, de você verificar a pressão arterial, que se ela tiver menor do que isso aqui, você não realizar a administração. Além disso, você tem que também se atentar para quê? Para o uso combinado de outro antihipertensivo. Porque se esse daqui ele é mais utilizado para aquela patologia que eu mencionei, mas ainda assim ele faz um efeito antihipertensivo, se eu estiver utilizando outro medicamento que também é antihipertensivo, eu posso levar o meu paciente a ter uma hipotensão. Os medicamentos de alfa-1 adrenérgico são principalmente utilizados na patologia de hiperplasia prostática, mas eles também têm ação antihipertensiva. E os cuidados são esses aqui, além de você também verificar a interação medicamentosa, tá bom? Então é isso aí. Bora pro alfa 2. Aqui no alfa 2, eu vou ter que os receptores de alfa 2 adrenérgico, eles inibem a liberação de noradrenalina e de acetilcolina. Então, levando a vasodilatação. Olha isso aqui que é importante, ó. Neste caso, exclusivamente neste caso, de alfa 2, eu vou ter que o meu medicamento, ele é agonista. A gente falou aqui em cima que ele era antagonista, ele bloqueia isso daqui. Só que agora o meu receptor de alfa 2, ele é agonista. Por quê? Porque ele já faz vasodilatação. Então, se eu bloquear isso daqui, ele vai ter um efeito contrário, tá? Então, isso que é importante, você saber aqui, ó, qual é o mecanismo que ele faz, tá bom? O que ele promove esse receptor aqui quando eu tiver o ligante dele, a substância que vai ligar aqui e fazer a atuação, tá bom? Então, ó, alfa 2, eu tenho vasodilatação, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Então, quando eu tiver o meu medicamento que é para receptor de alfa 2, eles vão ser chamados de agonistas alfa 2 adrenérgico, tá? Eles são agonistas, eles vão fazer esta função aqui, justamente aqui, ó, para vasodilatar. Se eu tiver uma vasodilatação aqui nos meus vasos, eu vou consequentemente diminuir a minha pressão arterial,
inibindo isso daqui, ó, principalmente noradrenalina e acetilcolina. Por quê? Porque são neurotransmissores excitatórios, vão vasoconstringir, vão aumentar a minha pressão arterial, tá bom? Então, se eu tenho que essa medicação, o clonidina, vai atuar inibindo a liberação desses neurotransmissores aqui, eu vou ter, por consequência, uma vasodilatação. E aí, diminuindo a minha pressão arterial. Tá? Quais os cuidados que eu precisaria ter em relação a esse medicamento aqui? Os mesmos aqui, ó, os principais cuidados aqui, ó. Verificar a pressão arterial. Por quê? Se eu vou proporcionar uma vasodilatação, eu vou diminuir mais ainda a pressão arterial do meu paciente. Então, eu vou verificar a pressão arterial antes. Se ele tiver com essa pressão aqui, menor do que essa, eu vou fazer a administração? Não. Porque se eu tiver menor do que isso daqui e eu vasodilatar mais ainda, essa pressão vai cair. Ele pode entrar no estado de hipotensão. Por quê? Porque tem gente, na verdade, não é nem paciente, né? Mas tem pessoas que vivem extremamente numa boa com a pressão arterial nesse ponto ou até mais baixo. Tá bom? Então, mas esse aqui, dentro da assistência, né? Esse daqui é o limite, certo? Tá? Então, eu tenho aqui os receptores de alfa-2, que uma das medicações é a clonidina. Qual é um outro cuidado que eu posso ter aqui, que eu preciso prestar atenção? Quando eu estou falando de noradrenalina e acetilcolina, eles são neurotransmissores. Se eu estiver fazendo uso de antidepressivo, tá? Antidepressivo, que libera essas substâncias aqui, além dessas outras também, principalmente serotonina, tá? Então, se eu estiver fazendo uso dele, eu posso ter uma diminuição do efeito se eu for fazer o uso com este medicamento aqui. Tá bom? Então, aí que vem a hora de você raciocinar, né? Ter o raciocínio clínico e não utilizar essa medicação, tá? Então, esse daqui, em relação ao alfa-2 adrenérgico, é um detalhe importante, tá? Porque ele faz a ação junto com outros neurotransmissores, que são responsáveis pela depressão lá, pelo antidepressivo, tá bom? Então, se eu fizer os dois juntos, essa interação medicamentosa, eu posso perder o efeito desse daqui, tá bom? Eu tenho um outro aqui também, tá? Que é o metildopa, tá? É um outro medicamento aqui desta categoria de alfa-2 adrenérgico, certo? Tudo bem aqui, ó, alfa-2 adrenérgico, alfa-1 adrenérgico. Aqui eles são agonistas e aqui eles são antagonistas. Então, pessoal, aí, ó, aqui eu vou finalizar porque tá com quase 20 minutos, tá bom? Essa primeira parte de antihipertensivos de receptores alfa-1 e alfa-2, tá bom? Então, dá uma pausa, beleza? Dá uma pausa, vai lá, toma uma água, faz um outro lanchinho rapidinho, beleza? E aí eu vou fazer a segunda parte agora, tá? É a continuação, tá bom? Eu só cortei o vídeo mesmo para não ficar muito longo, tá? Então, só uma pausa aqui, vai lá, dá uma descansada, refresca e volta que tem mais, beleza? Vamos lá.